Queridos, nossa meditação de hoje será no Salmo 128. Convido você que está aqui a abrir. Salmo 128, Cântico de Romagem, ou Cântico de Degraus. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Queridos, esse salmo ele faz parte de uma coletânea de salmos que nós conhecemos como Cântico de Romagem ou Cântico de Degraus. O que significa isso? Eram salmos cantados pelos peregrinos israelitas que iam anualmente até o templo, até Jerusalém, para fazer as suas petições e suas súplicas. Esse salmo também ele era muito utilizado em casamentos, por ter bênçãos relacionadas à vida familiar e comum do lar. Mas esse salmo, ele é um salmo proverbial. O que significa isso? O salmista, ele idealiza aquilo que é almejado, aquilo que é o ideal. Não necessariamente uma promessa de obediência, então você recebe aquilo. E o salmista ele começa declarando com a palavra-chave que nós temos nesse salmo no verso 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista começa dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque temer a Deus é respeitar e reverenciar a Deus, reconhecendo que Ele é grande, que a sua grandeza ela pode ser contemplada e ela pode ser sentida, que a santidade de Deus ela está presente e ela é perceptível. Também ela inclui uma ideia de intimidade com um amigo íntimo, um amigo pessoal. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é uma ideia de você fugir de Deus ou se esconder de Deus porque você tem medo de Deus. Mas temer a Deus não é uma barreira ao crescimento, mas um caminho para o crescimento e a realização eterna. É o que diz, bem interessante, em Provérbios 1:7 e também em Salmos 111:10. Vai dizer que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E o que é a sabedoria? É pôr o conhecimento em prática. Isso resume, meus queridos, os ingredientes de uma verdadeira felicidade. Temer a Deus e andar em seus caminhos. O salmista ele continua no verso seguinte, dizendo: Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, 3 coisas podem significar aqui: longevidade, felicidade e prosperidade. Pois o homem que teme ao Senhor, ele seria feliz por não precisar contender com ninguém. Ele comeria do fruto do seu trabalho e isso ele deveria ficar feliz. Porque a face do Senhor, meus queridos, estaria sobre este homem, sobre este indivíduo. E aqui nós temos a lei
da semeadura e da colheita. Aquilo que você semear, você vai colher. E isso é algo que o salmista declara como uma forma de bênção de Deus, como uma forma daquele que teme ao Senhor, ele será então abençoado por isso. Mas não somente isso, não há somente uma bênção relacionada ao trabalho, mas também aquele que teme ao Senhor, ele terá a sua casa abençoada. É o que ele diz no verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Logo, o homem que teme ao Senhor, ele teria uma esposa fértil, capaz de gerar filhos. A esposa aqui, ela é a ajudadora, a auxiliar, aquela que está ao lado, conforme diz a Almeida Revista Corrigida, aos lados de tua casa. E aqui o salmista ele faz um contraste com a mulher de Provérbios 7, que é espalhafatosa e teimosa, e os seus pés não ficam em casa. Mas esta mulher aqui de Provérbios, de Salmo 128, ela é como uma videira frutífera, que gera filhos obedientes, que é a esperança do futuro de Israel. O salmista diz que essa bem-aventurança vai além do indivíduo e da zona familiar, mas ela se estende. Olha o que diz no verso 4 a 6. Eis que assim será abençoado um homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, meus queridos, o resultado do temor do Senhor, agora além de refletir em si mesmo e na área familiar, ela se estende a toda a cidade e nação. O salmista ele expande essas bênçãos anteriores para Jerusalém e todo o Israel, mostrando que a base de uma nação forte, sadia e poderosa está no temor do Senhor. Porque, queridos, temer ao Senhor nos leva a ter uma esperança nas promessas do futuro, sabendo que pela fé podemos contemplar, ver à distância, de longe, as promessas de Deus. E isso é a bem-aventurança. Porque aqui, meus queridos, está o segredo. O salmista diz: eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. E o segredo está justamente no temor. O temor do Senhor, ele dá origem, segundo o autor de Provérbios, ao princípio da sabedoria. Então nós podemos dizer que o temor do Senhor, ele necessita de um conhecimento pré-estabelecido de Deus. Ou seja, precisamos saber quem Deus é, para então nós podermos temê-lo. Logo, não é possível conhecer a Deus por meio da nossa própria inteligência, porque não é um pensamento meramente cognitivo. É o que Paulo ele afirma lá em 1 Coríntios, quando ele diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que pela sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E isso, meus amados, nós podemos chamar de fé. Mas uma fé proveniente do Espírito. É o que Paulo ele fala em 1 Coríntios 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Porque isso tem um efeito didático. Paulo ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana,
e sim no poder de Deus. Logo, revelado pelo Espírito, meus queridos, tememos a Deus por meio da fé. Por isso, o temor do Senhor, ele é um dos ingredientes da fé. O outro está relacionado à prática dessa fé. O salmista ele vai continuar dizendo, e anda nos seus caminhos. Ou seja, andar nos caminhos do Senhor significa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E nós temos um bom exemplo disso lá em Gênesis, com Adão. Adão ele foi comissionado por Deus para cumprir as promessas e os propósitos do Criador. Ele foi chamado para lavrar a terra e expandir o jardim, até que o jardim tomasse toda a terra. E esse trabalho não era penoso. Além disso, Adão também tinha o compromisso de expandir a imagem e semelhança de Deus, também para que a imagem e a semelhança de Deus viesse a encher toda a terra. E para esse propósito, Deus deu também a Adão Eva, para que juntos eles cumprissem essa missão e ainda tivessem um relacionamento íntimo com o seu Criador. Mas, queridos, algo deu muito errado para Adão e Eva. Porque Deus deu a Adão e Eva para auxiliá-lo no cumprimento dos propósitos de Deus. Adão e Eva teriam um bom relacionamento com o Senhor. Mas Adão, ele errou o alvo, ou seja, ele errou o propósito e a direção de Deus quando ele decidiu andar com suas próprias pernas. E isso nós podemos chamar de pecado. O pecado, ele trouxe para a vida do homem toda sorte de maldição, levando-o até a morte. Ou seja, uma total separação do seu Criador. A consequência disso é que agora o homem não sabe mais qual é o caminho. Porque está morto, e morto não vê, morto não enxerga. Se eu estou morto, como eu vou conhecer a Deus? Se eu não enxergo, como eu vou saber qual é o caminho? Mas, queridos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o colírio para os nossos olhos, aquele que nos faz enxergar o caminho, porque Ele mesmo é o caminho, conforme diz em João 14, que nos leva novamente a um relacionamento íntimo com o Pai. E Ele nos proporciona isso por meio de sua vida, morte e ressurreição. Vida, porque Ele fez aquilo que era impossível para nós. Ele cumpriu os propósitos de Deus. Morte, porque Ele nos substituiu. E ressurreição, porque Cristo ressuscitou para a nossa glorificação. Para que Cristo, sabedoria de Deus, possamos temer ao Senhor. Possamos andar em seus caminhos por meio da fé e novamente glorificar o Senhor por meio de nossas vidas. E o salmista ele vai nos dizer que isso traz consequências, ou seja, o viver para a glória de Deus, o viver no temor de Deus, o viver no caminhar do Senhor, isso nos traz consequências. E a primeira consequência é: Deus não deixará faltar o pão em nossa casa. Porque o andar com Deus, ele nos traz bênção no trabalho. O texto não está se referindo aqui a uma prosperidade exacerbada, como muitos têm ensinado por aí. Mas em ser grato a Deus pelo fato de ter, do fruto do nosso trabalho, poder tirar o nosso sustento. É o que o texto nos diz: de tuas mãos comerás. Deus proverá as necessidades básicas de nossa família. E o verso continua dizendo as bênçãos, né, que Deus ele relata. Essa é uma das consequências interessantes. A próxima consequência é que Deus não deixará faltar uma casa bem-sucedida.
uma casa bem habitada. Ele diz no verso 3: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como o rebento da oliveira à roda da mesa. É óbvio que aqui Deus, ele traz um conceito de que existe uma bem-aventurança quando nós decidimos formar uma família. Mas Cristo, ele sendo o provedor, aquele que proveu o pão para Israel, né? Lá no Antigo Testamento nós vemos que Cristo é o pão que desceu do céu. No Antigo Testamento nós temos o maná, no Novo Testamento nós temos Cristo. E ele diz para nós que ele é o pão do céu. Ou seja, nós devemos confiar em Cristo como provedor das nossas necessidades e não da força do nosso braço. Porque Cristo, meus irmãos, ele cuidava das necessidades dos seus discípulos, as necessidades básicas, quando ele dava peixe, pão, descanso e refrigério. E quando a visita ela aumentava para 5.000, Cristo provia para todos. E é por isso que nós podemos confiar nele, porque ele é o pão que desceu do céu para alimentar não somente o nosso corpo, mas também a nossa alma. Porque Cristo, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é a videira que supre todas as necessidades dos ramos. Então, Cristo, meus amados, é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E o que nele, e ele afirma em João 15:5 que ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Cristo, ele é o mantenedor dos ramos. Mas não somente isso. Porque por meio de Cristo, novos ramos nascem e produzem frutos. E essa é a família de Deus. E através dela podemos voltar a ter um relacionamento correto com o nosso cônjuge e com nossos filhos. Porque Paulo ele vai nos dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor. Então, para que nós possamos ter um lar abençoado, é preciso temer a Deus. Ele vai dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E Paulo continua: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, meus amados, aqui Cristo ele estabelece novamente o relacionamento correto entre o homem e a mulher, e entre nós e Deus, porque ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, por isso, Cristo ele estende essas bênçãos dos lares, formando a igreja. Então, cada família que é abençoada por Deus, porque teme ao Senhor, ela é sustentada pela essa videira, e essas famílias formam a igreja gloriosa do Senhor. Mas o salmista ele vai dizer que essa bem-aventurança não termina em nossa casa. E existe uma consequência, ser bênção para a igreja. Então, aquele que teme ao Senhor, ele não só terá bênçãos no seu trabalho, mas ele também não só terá bênçãos em sua família, no seu lar, mas ele será uma bênção para a igreja. Porque essa bem-aventurança ela vai se estender além dos nossos lares, para que a igreja possa experimentar o crescimento vivo, o templo de Deus. Até que possamos contemplar, como igreja, a paz eterna de Cristo.
quando a bênção de Sião voltar para nos buscar junto para compormos a cidade de Deus, a nova Jerusalém celestial. Isso, meus amados, recai sobre nós algumas coisas que nós devemos considerar. A primeira é que a felicidade, ela não está baseada em quanto eu ganho na conta bancária, quanto eu tenho. Nem mesmo se eu moro em uma casa bonita, numa casa bem estruturada, mas a felicidade, ela está baseada no temor do Senhor e em ser obediente à sua palavra. E isso eu posso chamar de sabedoria. Eu posso até não ter o melhor emprego do mundo, mas essa sabedoria, ela vai me fazer sentir, ser contente com o que ter de comer. Pode ser, meu irmão, cada vez mais difícil nós conseguirmos colocar o pão na mesa, arrumar trabalho. Muitas das vezes, nossas esposas, nossas mulheres precisam sair para trabalhar, mas o Senhor, Ele nos promete alívio e descanso. Ele diz que nós não devemos ser ansiosos com essas coisas, porque se Deus, Ele veste o lírio do campo e dá de comer aos pássaros que não trabalham, Ele diz, quanto mais a nós, homens de pequena fé. O Senhor nos chama a não andar ansioso por essas coisas, porque Ele sabe que o nosso Pai, Ele pode nos dar todas essas coisas. Mas Cristo diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Seja paciente, meu irmão, porque Cristo é conosco e Ele há de suprir as nossas necessidades. Ele é o cabeça da igreja, o mantenedor de todas as coisas. E a Ele nós devemos confiar. A igreja, ela é a esposa perfeita de Cristo, ou seja, aquela que gera frutos para o Senhor. E são nessas promessas que Deus nos chama para nos apegarmos. Crianças, vocês que estão aqui hoje, vocês devem e podem ansiar por fazer parte da mesa do Senhor. Vocês podem desejar isso. E Deus há de conceder que vocês participem da roda da mesa do Senhor e sejam também abençoadas, não somente vocês, mas os filhos e os filhos de vocês. Sabe, meus queridos, eu posso até não ter a melhor visão do mundo, pode ser que eu não enxergue tão bem assim, mas com os óculos da fé, eu posso contemplar as bênçãos vindouras do Senhor. A nova Jerusalém, a cidade santa, aquela que nós devemos almejar, aquela que nós devemos desejar. É isso que o salmista deseja mostrar aqui neste salmo, quando ele traz essas bem-aventuranças. Porque o povo de Israel já passou 70 anos na Babilônia. E eles não podiam, muitas das vezes, do seu trabalho receber o seu pão. Eles eram escravos. Eles não podiam ter uma família perfeita, porque às vezes o filho ele trabalhava em outro lugar, a mulher tinha que fazer serviços forçados e ele não tinha uma família estruturada. Então, ele olhava para essas bênçãos e os seus olhos ficavam fitos no futuro, na expectativa de que um dia o Senhor, Ele iria os abençoar. O Senhor ia conceder a graça deles, do próprio trabalho, terem o seu sustento, de ter uma família que louve ao Senhor, e especialmente de uma cidade santa, sem pecado e sem mácula. Essa é a nossa expectativa futura. É a expectativa aonde nós devemos olhar.
Se o trabalho está ruim, confie no Senhor, porque Ele nos diz que nós devemos ter bom ânimo. É Ele que nos sustenta e nos capacita e não deixa faltar o pão em nossa mesa. Se você tem orado por uma bênção no trabalho, não deixe de orar. Continue orando. Confie que o Senhor é poderoso para conceder. Se você tem orado por uma esposa, continue orando. Deus vai te dar. Se você tem orado por um marido, continue orando. É desejo de Deus unir homens e mulheres. Ou, ainda, se você está orando para ser abençoado com um filho, e talvez esse filho ainda não chegou, não desanime, continue orando. O Senhor sabe daquilo que nós necessitamos, Ele há de conceder. Mas o salmista, ele diz, não devemos nos apegar a essas coisas. Os nossos olhos têm que estar fitos no futuro. Porque a bênção de Sião, meus irmãos, ela já veio. E é Cristo, o nosso Senhor. E a Ele nós devemos nos apegar. Porque Ele prometeu voltar um dia. Para que todas essas bem-aventuranças que esse salmo traz, nós possamos contemplar juntos na íntegra. Sabe, meus queridos, praticar a nossa fé não é tão fácil assim. A luta contra o pecado, ela é constante. Então nós nos desanimamos. Nós olhamos para as adversidades dessa vida e dizemos, eu não quero, eu estou cansado. Esse Deus que diz que abençoa, até agora não me abençoou. Mas hoje, Cristo nos chama para nos arrependermos de ser assim, de olhar para Cristo e confiar nele, sabendo que Ele é poderoso para cumprir os seus propósitos. Porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele é poderoso para concluir até o dia da vinda do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu quero encorajá-los a continuar na caminhada, mas sempre com um olhar no futuro. Não entendendo que Deus não possa abençoar no presente, Deus pode abençoar no presente. Mas essa não é a promessa, é a expectativa final de Deus. Não é o propósito do Senhor que nesta vida nós sejamos prósperos continuamente. Ainda que isso não seja pecado ser, mas esse não é o objetivo, esse não é o alvo. E que nós possamos, irmãos, verdadeiramente confiar que esse Deus, Ele pode nos abençoar. Lembre-se, Ele não deixará faltar o pão. Ele não deixará de suprir as suas necessidades básicas. Ele não deixará de abençoar a sua família e muito menos a sua igreja. Vamos orar, meus queridos? Senhor, estamos aqui diante de Ti para lhe pedir, se conosco, nos ajude a contemplar as promessas futuras pela fé, nesse tempo presente. Nos ajude a confiar em Ti, porque é o Senhor que nos sustenta e nos mantém de pé. Nós sabemos que se não fosse a sua mão sobre nós, nós nos iríamos esmorecer. Que o temor do Senhor resulte em prática em nossas vidas, para que não sejamos meramente ouvintes de sua palavra, mas praticantes do conhecimento de Deus, da sua sabedoria, que é Cristo, nosso Senhor. Para que possamos ser bons servos, bons trabalhadores, bons pais e bons filhos. Nos ajude, Senhor, a ser semelhante a Ele, a Jesus Cristo. Santifica-nos por meio do Teu Espírito, para que possamos, como igreja, refletir a Sua glória no mundo. Que possamos viver
de acordo com a sua vontade. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos.